Bem-vindo ao Comente Bíblia, seu segundo vídeo da semana. Por favor, se você é inscrito, verifique se você continua inscrito. E se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreve aí, me dá essa ajuda. Está em Lucas 7, versículo 36 ao 50. Lucas 7, 36 diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Preste atenção que a mesa onde ele se reclinou era da altura, um pouco mais, mal bem da altura de um tamborete nosso hoje em dia, tá bom? Ela sentava no chão, ou numa almofadazinha, e a mesa era da altura de um tamborete. Verso 37 diz: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma mulher pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Veja bem, ela molhou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Beijou os seus pés, depois ungiu com perfume. A última coisa foi o perfume. Ao ver isso, o fariseu que tinha convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, é esta mulher, né? Por quê? Porque ela é uma pecadora. Aí você imagine aí que tipo de pecadora é. Então, Jesus vai e fala uma história para o fariseu. O nome do fariseu aparece no versículo 40, gente. Olha, Jesus disse: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. Dize, mestre. Olha, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, ou 500 dinheiros, 500 dias de trabalho braçal. O outro devia só 50 dias. Um 500, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Ou seja, qual dos devedores amará mais o credor, né? Qual dos devedores amará mais o credor? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, ou seja, a dívida dos 500 denários, né? E aí Jesus disse: você julgou bem. Verso 44. Em seguida virou-se Jesus para a mulher e disse... Jesus se vira para a mulher e fala para Simão: vê essa mulher, Simão? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, Simão, você me ama pouco, porque você pecou pouco, né? Você devia pouco. É isto aí. Aí bastou me dar comida mesmo. Só um jantarzinho básico. As outras coisas não precisou, né? Versículo 49 diz: os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai-te em paz. Você vê que essa mulher, ela não estava tentando arranjar uma cura de Jesus, arrancar alguma coisa de Jesus, não. Ela veio para dar algo a Jesus. Ela veio para, na verdade, essa é a verdadeira adoração, quando você se achega para entregar algo, prestar um serviço, e isto é um culto, né? E aí, então, o perdão dos pecados foi declarado aqui por Jesus. Essa daqui está declarado por Jesus como salva. Teve seus pecados perdoados. Se você observar Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, ainda nessa segunda viagem de Jesus pela Galiléia, você vai ver que depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando boas novas do reino. Lucas 8, 1. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, ou de Magdala, né, Migdol, de quem haviam saído 7 demônios, essa Maria. A Joana, mulher de Cusa, o administrador da casa do Herodes. A Susana e muitas outras. Olha, aqui é falado aqui de Maria de Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres que o ajudavam, sustentando com os seus próprios bens. Veja bem, aqui é um ponto importante. Na segunda viagem de Jesus pela Galiléia, depois da segunda Páscoa, o Senhor Jesus está aqui dando clareza para nós, que aqui, olha,
não eram mais só os 12 que estavam colados com ele, mas mulheres o seguiam e ajudavam financeiramente a Jesus. Então, tinha recursos, tá? Ele tinha recursos. Bom, agora vamos para o ensinamento de Jesus junto ao mar da Galileia. Uma advertência que ele vai fazer aqui aos fariseus e aos mestres da lei. Vamos lá, Marcos 3, do versículo 20, só 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo fora, pois diziam, ele está fora de si. Ele está fora de si? Marcos 3, 20 e 21. A sua família estava querendo tirar ele dali, que ele não estava conseguindo tempo nem para comer. E olha, se você começar a fazer essa obra, não é difícil você ficar sem tempo para comer, para ir ao banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas, não. Eu vivi um tempo assim, num local chamado Realeza, em Manhuaçu, distrito de Manhuaçu, Minas Gerais. Comecei a trabalhar uma questão de libertação, na época apoiado por umas pessoas da Igreja Batista do Calvário, que tinha como pastor-presidente pastor Alexandre José de Souza. Na época do pastor Onésimo, né, não é o Gonçalves, não, é o outro Onésimo Gabriel. Tá? Era uma época em que eu comecei a trabalhar, orando pelas pessoas, e o Senhor estava dando libertação, vinha gente de muitos lugares ali, lugarejos, procurando, pedindo oração, pedindo uma coisa, pedindo outra, até o dia em que eu já estava realmente sobrecarregado, perguntando ao Senhor o que seria de mim, porque às vezes eu começava às 7 da manhã e ia até a hora do culto, na quarta-feira, né? Eu ficava em Realeza na quarta-feira, né? Na segunda, na terça, na quinta e na sexta eu ia para as comunidades em redor ali, Santo Amaro, Bom Jesus, Vila Nova e São Pedro do Avaí. Gente, foi uma certa vez eu orando, o Senhor disse para eu parar, porque eles, o povo, aquela gente estava dando para mim uma glória que não pertencia a mim. E graças a Deus, também eu já estava estafando, parei mesmo. Não quis mais não. Certo? Não quis mais. Mas o que acontece às vezes é isso. A gente começa a se doar para as pessoas, e você se dá um pouco, eles querem mais e mais e mais e mais, daqui a pouco você está sendo sugado totalmente, e você acha que tem que permanecer ali, porque aquilo lá é a obra do Senhor. Na verdade, era a obra do Senhor, mas já estava sem a liderança do Espírito Santo, porque o povo já estava dando glórias a mim, uma glória que só pertencia ao Eterno, ok? Vamos em Mateus, no capítulo 12, do versículo 22 ao 30, para dar cura de um endemoniado. Diz, depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Veja, preste atenção, cego e mudo. Ele não era surdo, ele era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Começou aqui o povo a dizer, olha, será que ele não é o Messias, não? Né? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram-lhe, é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se expulsa o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus está colocando uma realidade aqui que sabe, para qualquer pessoa que tem os neurônios tudo no lugar direitinho, existe uma divisão, é trevas e luz, é bem e mal, é bom e ruim. Então, como é que eu estou expulsando o mal em nome do chefe dos maus? Como é que eu estou fazendo isso? Não, essa afirmativa aí dos fariseus, sem estar com nada.
Não tá com nada, né? Vamos dizer assim, tá inventando uma fakezinha aí para poder ver se segura o crescimento da simpatia que as pessoas tinham por Jesus, que estava crescendo muito. Marcos 3, verso 22 ao 27, vai falar da mesma narrativa, né? Está falando que os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E ele expulsa o demônio em nome desse príncipe dos demônios, né? Tá certo? Ainda na Galileia, né? E os caras desceram de lá, de Jerusalém, para ir dar crisilha lá na Galileia, lá em Cafarnaum, região ali. Vamos em Mateus capítulo 12, falar sobre um negócio de um pecado imperdoável. Algumas pessoas misturam o pecado imperdoável com o pecado para a morte. Tem o pecado que é para a morte, o pecado que não é para a morte. Presta atenção. É o pecado imperdoável, ou seja, o pecado para o qual não haverá perdão. Mateus 12, verso 31, diz, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, no caso, né, não será perdoado. Por quê? O que é blasfêmia, gente? O que é blasfemar? O que seria isso? Né? É escarnecer? Não. Não. Veja no Google aí o que é blasfemar. Tá? A questão é a seguinte. O texto é bem claro. Vou terminar de ler o texto para você entender. Marcos 12, verso 32. Vai dizer assim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, né? Dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer boas coisas? A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras serão condenados. Marcos 3, no versículo 28, diz que eu lhes asseguro que todos os pecados de blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo é exatamente, não é só lutar ou ser encontrado lutando contra o Espírito. É atribuir ao Espírito Santo uma obra demoníaca e vice-versa. Ou atribuir a demônio uma obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. É zombar de Deus, é zombar da criatividade humana, do raciocínio lógico. É pior do que ter uma ideologia dessas bem esquerdistas que tá a cara assim, ó, a verdade está na cara e a pessoa não quer ver. A verdade dos fatos está aí, a pessoa não quer ver e ela continua negando e mentindo para si mesmo. E ainda diz que quem está vendo a verdade é que é negacionista. Né? Quem é negacionista sabe o que está negando. E quem é aceitacionista na história aí, sabe o que está aceitando? Eu aceitei a verdade de Deus, né? Eu não posso negar a verdade de Deus. Então o que acontece é só isso. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. E assim por diante. O que acontece é que esta blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada por quê? Veja bem, a maldade que fizeram com Jesus pode ser perdoada porque a obra dele veio para ser consumada e não tinha como ser concluída sem ele sofrer tudo que ele sofreu. Mas agora o Espírito Santo é o último da Trindade que está trabalhando. Ele está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Se você se endurecer contra o Espírito Santo, inventar história, coisinha contra o Espírito Santo, não vai ter uma quarta pessoa para vir te socorrer, não. O que vai restar para você é o juízo de Deus e o inferno no porvir. Por isso, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão, não. O que vai acontecer é, você vai, se não vai cair morto igual Ananias e Safira, você vai sofrer de alguma forma aí, e não é só na eternidade, não. É agora. Vai sofrer brevemente. Mas se você estiver achando que é bobagem, começa aí, blasfeme contra o Espírito Santo, para ver o que vai acontecer com você. Faça isso, tá? Aí você vai ver se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, vai ver se isso aqui é verdade ou não. Blasfeme. Seja usado. Bom, vamos lá. No próximo e último vídeo, a gente vai dar continuidade aqui.